Está entrando no ar. Debate 1550. Com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Muito bem, vamos começando o nosso debate por aqui, nesta tarde de quarta-feira. E aí, tá tudo certo por aí? Tá tudo bem, gente? Estamos chegando, mais um debate, agradecendo aí a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Engraçado, o tempo já mudou aqui no centro, hein? Não sei aí no bairro de vocês aí como é que as coisas estão, mas aqui já mudou, rapaz. Já tá aquela cerração, né? Aquela neblina, mas não acredito que nem chova, não. Mas não tá mais aquele sol quente que tava no início da tarde, não, hein? Já deu uma mudada por aqui. Já estamos aí através do rádio, estamos através do site da Rádio Imperial, do aplicativo Rádiosnet e estamos também, né, através do Facebook com a live, com esses colegas que me amam, esses colegas que só falam bem de mim aqui nos bastidores. É impressionante como esses três me amam, né? Ó, coraçãozinho para vocês, né? Coisa mais linda. Doutor Paulo Magno. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Imperial. Estamos aí caminhando para 1 milhão de acessos no Rádiosnet. É verdade. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fazer coraçãozinho na frente, por trás, sentar o cacete. Eu tô vendo isso. Não, isso aí, Paulo, eu não tenho nada com isso. Eu tô vendo isso, doutor Paulo, tô vendo isso. Sou o único que me defende aí, viu, doutor Paulo? Sou o único que me defende. Porque esses dois de baixo aí, olha, eu vou te falar, viu? Perigo. Olivia Wendling, nossa querida professora culinarista. Boa tarde. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, meu mestre. Boa tarde, Zé Roberto. E o carinho especial aí dos nossos ouvintes, né? Fiquem conosco, rumo a 1 milhão de acessos. Deixem o seu recadinho na nossa live. Agora, tem gente que não fica nem vermelho, né? É impressionante, vou te falar. Né, Zé? Não fica nem vermelho. Impressionante, viu? Vou te falar. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Olívia. Eu só tenho a dizer, Olívia, o seguinte. O Tiago, quando era pequeno, ele dizia que ele preferia levar palmada da mãe do que o meu silêncio. É o que acontece aqui. As pessoas não fazem coraçãozinho, mas o sorriso irônico é pior do que qualquer palavra. Estou acompanhando, tô de olho em vocês aí, tô de olho. Mas até, Jorge, eu só ia, para complementar, só dizer o seguinte, a gente só brinca com quem a gente gosta. É verdade. Muito bem. Com quem a gente tem essa liberdade. É verdade. Gente, olha, eu vou começar, eu resolvi até trazer esse tema para o nosso debate em função da nossa grande audiência. E como se fosse um serviço de utilidade pública, porque eu estava até conversando com a Gabi aqui, fora do ar, e a gente dizia do perigo que isso aqui, quando acontece, pode levar, pode ocasionar o problema que é. E por isso eu resolvi colocar para exatamente chamar a atenção do nosso público, grande público, aliás. Vejam vocês, uma estudante de 19 anos morreu, 19 anos, após se engasgar com um lanche e sofreu uma parada cardíaca. Isso aconteceu em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. Jennifer da Silva Moreira era aluna da Universidade do Estado de Mato Grosso, olha só, cursava o 2º semestre de Direito, uma jovem de 19 anos. Em nota, a universidade lamentou a morte da universitária e decretou o luto de 3 dias. As atividades no campo foram suspensas.
Segundo o hospital, a jovem deu entrada na unidade em decorrência do engasgo na noite de domingo. No entanto, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Olha isso. E não resistiu. O noivo contou que Jennifer e a família saíram da igreja e passaram em uma lanchonete para comprar uma refeição e comer em casa, onde ocorreu o engasgo. Abre aspas, palavras dele. Quando a Jennifer foi comer, começou a engasgar. A mãe dela logo percebeu e fez os primeiros socorros. Mas quanto mais ela tentava respirar, mais ela entalava. Tampou todas as vias respiratórias. Segundo Vitor, a família mora na região de Cidade Alta, enquanto o hospital fica no centro do município, o que, mesmo com a agilidade dos familiares, aumentou o tempo de socorro. Foram cerca de 8 minutos até chegarem no hospital. Na unidade de saúde, a estudante foi internada às pressas, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Veja bem, nós tivemos aqui em Petrópolis um caso que virou notícia no Brasil todo, que foi aquela menininha que infelizmente faleceu engasgada com um pedaço de maçã. Aí você vai dizer, puxa vida, foi um fato foi lamentável, de fato. Nós até debatemos isso aqui, não sei se vocês lembram. Nós chegamos a falar sobre isso aqui no programa e lamentamos, de fato, tudo que aconteceu. Mas agora nós estamos falando de uma jovem de 19 anos de idade, universitária, cursando o segundo semestre de Direito, leva um lanche para casa, se engasga e morre. Doutor Paulo Magno, você fica pensando, às vezes, antigamente tinha uma balinha redondinha, Soft. A soft. Bala soft. Aquela balinha ali era eu fico pensando, rapaz, a década de 80 foi assim uma década muito engraçada, muito curiosa, né? Porque aquela bala era vendida assim à moda Bangu, né? Você chegava lá, tinha verdinha, rosinha, vermelhinha, a laranja, não sei o quê. Rapaz, aquilo ali, dificilmente uma criança tinha um histórico de engasgar com a bala daquela. Eu mesmo cheguei a engasgar. Eu me lembro nítido, moleque, estava conversando com meu pai, a gente estava até em cima da laje, assim, conversando, eu chupando bala daquela, daqui a pouco ela desceu, eu engasguei, feio. Mas o meu pai tinha sido enfermeiro, fez as manobras, né? E eu consegui expelir aquela bala. Mas poderia ter acontecido alguma coisa séria, né? Doutor Paulo, como é que a gente poderia, o que poderia ser feito, alguma coisa, eu não sei, algum tipo de treinamento, porque você fica pensando, tudo bem, nesse caso aqui, parece que a família até tentou fazer, né? Mas em função de ser muito longe, né? Demorou 8 minutos e, infelizmente, uma jovem de 19 anos com um futuro brilhante pela frente veio a falecer. O que poderia ser feito, hein, doutor Paulo, para tentar minimizar isso? Eu estou aproveitando esse nosso debate, a gente sabe da grande audiência que esse programa tem, e para despertar nas pessoas, né? Doutor Paulo, às vezes, hoje em dia, as pessoas hoje têm televisão em tudo que é lugar. As pessoas têm televisão na cozinha, tem no quarto, tem na sala. Daqui a pouco vão instalar a televisão no banheiro também. Já vi alguns que tem. Já tem, não tem? Já tem. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está eu não sei, está no quarto, está lá comendo alguma coisa deitado. Rapaz, aquilo ali é um problema muito sério, é um perigo. Você está deitado na cama, comendo uma pipoca, qualquer coisa. Pode ser motivo para você sofrer um engasgo desse, gente. Pois é. Aliás, a pipoca é uma das coisas de que as pessoas sofrem mais engasgo hoje em dia. É a casquinha da pipoca. A casquinha dela é uma desgraça. E também tem um detalhe: pessoas que sofrem
de hérnia de hiato, Boa. ou que tem algum refluxo constante, essas pessoas são mais dadas a engasgo. Eu sei porque eu tenho e sofro muito disso. Eu me engasgo tomando água, por incrível que pareça. Se eu pegar um copo de água e virá-lo direto, eu vou me engasgar. Vou passar da metade do copo e vou engasgar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E as pessoas, geralmente, abusam, comem as coisas sem mastigar devidamente. Isso é outra coisa. Engolem precipitadamente. Sem comem respirar correndo. também. Exato. É. Comem correndo como se fosse a última coisa da vida. Isso é um perigo constante. Existem realmente algumas manobras que você pode fazer, como dobrar a pessoa sobre uma cadeira, empurrando a cabeça da pessoa do pescoço para baixo. Desculpa. E aí você força a pessoa, então, a pegar a pessoa por trás e apertar o abdômen também, para que a pessoa possa expelir aquilo que ela está. Eu vou contar rapidamente um fato que aconteceu comigo. Eu era bebê. Minha mãe estava com a minha avó, com a sogra dela, e brincando, conversando, e eu não sumia que existia na casa da minha avó. E eu estava meio ranheta, minha mãe pegou um anel que ela tinha e deu para mim brincar. O que eu fiz? Botei o anel na boca e me entalei com o anel. A minha avó, quando viu, eu já estava começando a ficar angustiado. Minha avó me pegou pelas pernas, me deu uma palmada bem dada na bunda e, pum, com o choro, eu expeli o anel. Gente. Foi a sorte. Fração de segundos. Que era um anel grande. Sim. Desculpa. Então eu fiquei entalado com ele. E isso provocou realmente, não foi um engasgo, seria uma asfixia. Sim. Né? Então, as pessoas têm que tomar muita atenção. Cuidado com certos brinquedos que dão à criança, que tem olhinhos, né? Tem aqueles olhinhos que você puxa, retira, são botões, na realidade, que são costurados ali, no lugar dos olhos. A criança tira aquilo, bota na boca, pronto. E, doutor Paulo, principalmente bebê, porque o bebê, quando ele tá nascendo dentinho, tudo... Ele quer botar tudo na boca. Tudo na boca. Tudo na boca. Da gengiva, exatamente. Aquilo ali é um perigo. Felizmente, hoje, né? Porque na nossa época, gente, olha, eu vou te falar, porque Deus foi muito bom, porque, olha, na nossa época não tinha nada disso. Não existiam esses cuidados, né? Mas, às vezes, isso acontece até com os animais. Até com animais acontecem. Eu estava vendo, por acaso, essa semana eu vi um vídeo no Instagram de um pedaço de osso, esses ossos que dão para cachorro, sim. Que são comestíveis. O cachorro era um cachorro grande. Era um bulldog, se eu não me engano, ou um boxer. Ele engoliu e aquilo ficou atravessado. Levaram correndo, conseguiram tirar. Era um tamanho de uma salsicha. Sim. Aquele treco. Sim. Né? E mais grosso até. Quer dizer, Sim. É irresponsável. Quando se compra um brinquedo, um pet, para alguma coisa, tem que ver, porque o próprio animal pode retirar aquilo e engolir e se engasgar e morrer. É verdade. Ele não vai saber falar que está engasgado. Né? Vai ter espasmos e a pessoa não vai saber o que está acontecendo. Exatamente, muito bem colocado. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nos brinquedos que se compra para criança, se não tem perigo nenhum para esse tipo de coisa. E quando comer, mastigar bem antes de engolir qualquer coisa, porque senão pode acontecer isso. Doutor Paulo, nós já tivemos casos de mães que estavam amamentando bebês
E o bebê engasgou com Engasgou o com o leite próprio leite materno. materno. É, Exatamente. Isso acontece. é um problema. E criança geralmente tem muito refluxo, né? Tanto que Exato. quando ela acaba de mamar, você tem que deixar um pouquinho em pé para ele poder arrotar e aí, então, acalmar. Sem dúvida, sem dúvida. Porque tem uns que são esfomeados, né? O Zé é sentido assim, aquele esfomeado. Ó, eu vou dizer uma coisa, Olivia, tem certas coisas que nós podemos fazer para tentar evitar. Eu acho, né? Eu acho que tem certas coisas que dá para fazer para você evitar. Por exemplo, a questão aí de brinquedos que contêm peças pequenas para crianças, não deve dar, né? Sempre tem que estar atento. E a questão também, Olivia, às vezes uma pessoa, você vê essa moça, 19 anos de idade, né? Quer dizer, na flor da idade aí, muita coisa para produzir, e infelizmente veio a falecer. Por exemplo, eu falei da questão da televisão. Às vezes a pessoa está no quarto, está comendo coisas, e deitado ali, porque televisão hoje tem tudo que é lugar. Então, Na sala, às vezes, você está recostado no sofá, então é comer realmente sentado, mastigar ao máximo, por causa da posição reta, né? Sim. E respirar também de acordo com a mastigação, porque hora de comer é hora de comer, não é a gente engolir de qualquer maneira com pressa. A pressa, às vezes, acontece isso. Quantas vezes se engasgam com a própria saliva também é um outro problema, né? Falando das crianças, o cuidado de objetos pela casa também, porque a criança começa a engatinhar, começa a andar, começa a pegar tudo que vê pela frente. Então, é muito perigoso isso, né? Sempre estar olhando, você falando desse serviço de prestação. Só interrompendo, mas está dentro do assunto, eu quero te parabenizar pela entrevista de ontem. É uma entrevista, Jorge, que precisava ser continuada, sabia? É muito importante. Eu hoje conversava com algumas mães sobre isso, e a gente falava das consequências da pandemia, porque nós ficamos em casa durante muito tempo, e as crianças, os jovens, né, se habituaram, até nós mesmos, a nossa vida, a nossa rotina de muita gente mudou. Então, é um alerta, essa live de ontem, eu vou compartilhar, vou botar no meu Face também, já mandei para algumas pessoas, e a gente precisa ficar muito atento, tá? É um assunto assim que passa realmente sem que os pais percebam, mas é muito sério. Muito sério. Não tenha dúvida, Olivia. Não Sabe, tenha eu dúvida acho que disso. é uma live, é uma entrevista que poderia ser continuada, valeria a pena. Muito bom mesmo. A Ana Clara, muito capaz. A Ana Clara é fera demais, né? Muito capaz. E já que a gente está falando. Pois não, pode falar. Não, aí só voltando, esses cuidados, né, com criança, com brinquedo, com objetos que se tem em casa, porque às vezes cai no chão, a gente não vê, então todo cuidado, né, é pouco em relação à vida de uma criança. Não tenha dúvida. De um adulto. E esses assuntos, Olivia, eu considero serem fundamentais. Eu tenho exemplos aqui, pegando um gancho no que você está dizendo, de temas que são tocados no rádio e que salvam vidas. Com certeza. Desperta, Olivia, desperta na pessoa aquilo e a pessoa, caramba, pô, olha só, tem alguma coisa aqui que a gente pode... Desperta na pessoa. Então, felizmente, a nossa rádio não é uma rádio que... A gente toca algumas músicas, é verdade, porque faz parte também do esquema, mas o nosso objetivo aqui é prestação de serviço e utilidade pública. Sem dúvida. Nós temos que usar esse meio fantástico que é o rádio para levantar questões, Olivia, que num primeiro momento podem parecer simples, mas que no conjunto da obra podem salvar vidas. Sim. Exatamente. Concordo plenamente com o que você está falando. Com certeza. E os pais, eles precisam entender
que é obrigação de pai e mãe apoiar os seus filhos. Antes de você criticar, de você brigar, de você bater, você ignorar, ouça, converse, avalie. Você pode até ser contra, sem problema algum, mas o apoio dos pais. Porque se a criança, se o adolescente não tiver a compreensão, se não tiver o apoio do pai e da mãe dentro de casa, ele vai buscar lá fora. E a gente não sabe o que ele vai encontrar. É verdade. Antes de eu passar para o Zé Roberto, o doutor Paulo pediu a palavra? Eu queria complementar, Jorge Luiz, que eu acho que as escolas poderiam dar noções às crianças de primeiros socorros. Dentre eles, esse é uma das razões que motivam que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas se engasgam com diversos tipos de coisas. Se as escolas colocassem no currículo uma matéria que pudesse dar essas noções de primeiros socorros, seria muito importante, porque muitas vidas se salvariam. Né? Muito. Ao ver os sintomas das pessoas, porque quantas pessoas às vezes estão infartando e você não sabe perceber se a pessoa está infartando ou não, se a pessoa está tendo um AVC ou um derrame, você não sabe identificar. Você vê que a pessoa está passando mal, mas não sabe o que é, e não sabe o que fazer, o que promover, como socorrer aquela pessoa. E às vezes é uma vida que se perde nisso. Exatamente. E sempre que se estiver sentindo algo diferente, comunica para alguém, pelo menos. Porque às vezes você está com uma dor no braço, por exemplo, pode ser um infarto, pode ser, né, um AVC, e você fica com aquilo. Comunica alguém, busca uma ajuda. E com a criança a mesma coisa. Sentiu algo diferente, busca ajuda. Porque essas coisas dão os sintomas anteriores. Então, você, se souber perceber, você pode estar ajudando a salvar uma pessoa. E sem contar uma questão, a criança ela é multiplicadora. Exato, ela leva para casa. Ela leva para casa. E cobra. E cobra dos pais. É isso aí. José Roberto. Não, Jorge, eu não tenho muito a acrescentar ao que o doutor Paulo e a Olívia acabaram de colocar. A gente tem que entender, Jorge, que nosso corpo é um equipamento perfeito. Equipamento perfeito. Como todo equipamento, ele pode ter alguma falha. O doutor Paulo entrou num aspecto que eu tinha pensado também, que é a tal da hérnia de hiato. A Lúcia tem. Ela, graças a Deus, não tem crise assim, né, que demonstre isso. Mas eu já trabalhei com um cara que foi meu primeiro chefe no meu primeiro trabalho. Eu já passei um almoço de Natal com ele num restaurante ótimo em Petrópolis. Ele não conseguiu dar uma garfada, porque ele estava com crise. E não adianta, o doutor Paulo pode comprovar isso, não adianta você beber água, você beber refrigerante, porque aquilo só vai enchendo mais. Aqui, a minha tia, eu tenho uma tia que hoje tem 92 anos, que ela tem, e quando ela teve assim, um período mais intenso do problema, a solução você tem que relaxar, tem que respirar, tem que relaxar, esperar que o próprio organismo vai retrocedendo aquele problema para você conseguir comer ou beber, ou então descer o que está ali. E o grande problema, Jorge, quando a gente fala no equipamento corpo humano, você que foi enfermeiro sabe disso, por exemplo, se você engasgar e não conseguir se safar disso, a coisa vai piorando, você pode broncoaspirar, que aí vai fechar mais ainda as suas vias. Então, é uma situação assim complicada. Em relação àquela balinha que foi falada aí, sim. Na década de 80, meu pai tinha acabado de se aposentar, então eles passeavam muito, iam nessas excursões aí, e a minha mãe voltou um dia de uma excursão dessa assustada, que eles viram uma criança numa mesa, num restaurante que a excursão havia parado para almoçar, numa mesa próxima, uma criança engasgada com uma bala dessa. E aí foi esse
sufoco, que tiveram que pegar, apertar a criança, graças a Deus conseguiu, mas era realmente uma bala que era quase que assim, fazia um entupimento, né, Jorge? Porque o jeito que a bala era uma bala redondinha, grande, lisa, muito lisa, né? Que ela, se você, por exemplo, você está com ela na hoje, bobeira, ela entrava. Ô Zé, se você observar hoje, as balinhas elas têm umas ranhuras. De repente, pensando nisso, né? Uma maneira de deixar um lugarzinho para poder o respiro, né? Exatamente, para dar uma travada. Que deve ser uma situação aflita de uma pessoa ver, principalmente a filha, numa situação dessa, tentar fazer alguma coisa e não conseguir, porque você vê, o que você vai dizer de uma garotinha de 19 anos, no auge da vida, não é uma coisa normal de morrer engasgada, Jorge. Né? Mas realmente é uma coisa... Mas o doutor Paulo deu uma sugestão que é importante, sim. Eu também acho que a escola tinha que ter um período pequeno que fosse para pequenos socorros que pudesse ser, né? Até de mordida de animais, até de percepção se a pessoa tinha tido algum tipo de repente, inflamação, comeu alguma coisa que teve alguma reação alérgica, perceber se o lábio está diferente, se está sentindo alguma coisa estranha. Então, é realmente uma situação assim, muito aflita que a família deve ter passado, e aí, muito mais ainda, pelo fato dela ter falecido. Né? Nossa, muito triste, viu? Como é que você vai conviver com isso? Uma coisa aparentemente boba. Essas reações alérgicas que o Zé está falando são muito importantes, porque tem pessoas, por exemplo, meu pai não podia comer camarão. Ele era alérgico a camarão. Ele empolava na hora. De perder, inclusive, da glote, inclusive, inchar e fechar. Então, é realmente muito perigoso. As pessoas precisam saber, ter conhecimento de como agir numa hora dela. O que fazer. Eu acho que os bombeiros estão muito preparados para esse tipo de ensinamento e eles têm equipes que fazem isso. E o medicamento também, né, doutor? Também. Agora, mas o que pega, doutor Paulo, é o transporte chegar a tempo. Esse é o problema. Não, pois é, nós estamos dizendo os bombeiros para ensinar as crianças. Sim, sem dúvida. De primeiros socorros, eles têm muita expertise nisso. Eles têm sabedoria para poder transmitir isso aos alunos num linguajar que eles entendam. Não tenha dúvida disso. Porque aqui em Petrópolis, do jeito que esse trânsito aqui tá... não, aí você mora no lugar. Você imagina aqui como é que... Não chega tempo passar, a pessoa que passa a mão num determinado lugar, dependendo do bairro, rapaz, dependendo do primeiro socorro ali, vai ficar difícil, viu? Dependendo do bairro, Pois não, Zé Roberto. Tem uma história aqui em casa, aconteceu aqui com a gente. A gente não sabia que o Tiago era alérgico a camarão, nunca tinha tido nenhum tipo. A gente foi em Itaipava, uma semana antes, estava final de ano de formatura, uma semana antes dele tirar foto com a turma dele para o álbum, para aquelas coisas lá que são feitas para formatura. E ele ia ter prova naquela semana. Então, a gente tinha ido a Itaipava, tem um restaurante lá, que vocês já devem ter ido, que é famoso pelo camarão. Sim. A gente ligou para ele, a gente está aqui, você quer que leve alguma comida? Traz esse prato para mim que eu gosto. Aí trouxemos o prato, ele comeu, ele falou, falou comigo, eu não vou sair, hoje eu não vou namorar, eu vou deitar um pouco, depois eu vou estudar, eu não vou descer hoje. Aí estou eu aqui no computador, brincando, vendo meus e-mails, daqui a pouco, rapaz, o homem sai do quarto, eu não sabia se eu ficava preocupado ou se eu ria da cara dele, porque ele estava lábio inchado, olho inchado, coisa e tal. Falei, vamos para a emergência. Chegamos lá na emergência, interessante o corpo humano, porque tem uma injeção, que é um corticoide que o cara dá. É como se fosse você enfiar uma agulha numa bola de encher, nessas bolinhas de... Você dá a injeção, aquilo some. Mas o médico estava falando que, nesses casos, quando a manifestação é externa,
é muito melhor. Porque, como bem disse o doutor Paulo, quando pode fechar a glote, é muito pior, porque às vezes você está tendo negócio e você não sabe, não tem externamente um sintoma. E o tempo é curto. E ele falou que uma vez, ele me contando lá, olha, eu uma vez salvei uma moça, ela não sabia que era alérgica, comeu alguma coisa com aquele molho shoyu e fechou a glote, e ela ia morrer. A sorte que estava próxima, levaram para o hospital, eles logo perceberam, deram a injeção. Mas e quando não dá tempo, Jorge? Ô Zé, você falou um negócio aí, talvez a Olívia saiba até melhor do que a gente. Tem alguns níveis de reação alérgica, Olívia. Numa festa, por exemplo, Olívia, se a pessoa mistura a gordura ou a fritadeira com alguma coisa, por exemplo, que tenha camarão, e dependendo do grau de alergia, o garçom vai passar e vai falar: o que é isso aqui? Ah, tem um bolinho de camarão. De frango, coxinha de frango. A pessoa vai dizer: não, camarão eu não como. Aí vem o outro: o que é isso aqui? Não, isso aqui é coxinha. Ah, não, coxinha eu como. Mas dependendo do nível da alergia, do problema, a pessoa simplesmente pelo fato de ali já ter o camarão passado por aquela gordura ou pela fritadeira, já dá o problema, né, Olívia? Já dá, é o suficiente. É. E muitos temperos também. O Zé Roberto falou, tem aquele aginomoto também, é outro problema seríssimo. Então, quando se cozinha para mais pessoas e pessoas que você não conhece, né? Então você tem que usar o básico. Sim. Não tem como você pensar. Tem pessoas que são alérgicas àqueles caldos de carne, de frango, sabe? Aqueles quadradinhos daquela marca famosa. Tem pessoas que são alérgicas. Você mandar, por exemplo, bolo, salgadinhos para as escolas, por exemplo, é um outro perigo. Tem certos tipos de recheio que causam alergia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você cozinha para pessoas que você sabe, conhece, sem problema nenhum. Agora, quando se faz para terceiros, o cuidado, você não pode pensar em inventar moda, Jorge, não tem como. É muito sério. Você gera uma intoxicação séria, uma alergia séria numa pessoa do nada. E não tem como você adivinhar. Então, ou as pessoas dizem, fulano tem alergia a isso, ou então você parte para o básico, usa simplesmente o básico, que funciona da mesma maneira e não te dá problemas. Muito bem colocado. É muito complicado. Não tenha dúvida disso. Olha, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não corre o risco de deixar o clube carioca após ter se envolvido em uma briga com o entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves, na última terça-feira, em um shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O entendimento da maioria da diretoria rubro-negra foi de que o dirigente foi a vítima na situação. As informações são do Globo Esporte. Abre aspas, palavras do vice-presidente. O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, coisa premeditada. O Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele na frente da filha. E ele tomou uma reação. Ele é a vítima nessa história. Ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça e perseguição, não pode acontecer. Isso é crime, fecha aspas, afirmou Rodrigo Dunst de Abranches, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo. Apesar disso, não há unanimidade. Alguns vice-presidentes e conselheiros do clube manifestaram o desejo pela demissão de Braz. No entanto, ele segue respaldado pelo presidente Rodolfo Landim. A única possibilidade do vice de futebol sair é caso ele tome a decisão de entregar o cargo. Porém, Braz já afirmou em outros momentos que só... Saiu já.
ao término da atual gestão. Com isso, independente do que acontecer na final da Copa do Brasil neste domingo, Marcos Braz continuará como o homem forte do futebol do Flamengo e será o responsável por iniciar o planejamento da próxima temporada. O Marcos Braz estava dentro de uma loja quando foi abordado por 3 rubro-negros que se identificaram como membros de uma organizada. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os torcedores criticarem o vice-presidente, protestarem contra a má fase do time e também pedirem a saída do técnico Sampaoli. A briga teria acontecido na sequência. O torcedor agredido disse que pediu para que o dirigente saísse do Flamengo e contou que Braz não só não gostou, como também partiu para a violência. O torcedor em questão também afirmou ter sido mordido pelo vice-presidente. Já o Marcos Braz afirmou que estava passeando pelo shopping com a filha quando o torcedor em questão começou a agredi-lo verbalmente. Ao GE, ele chegou a dizer que foi ameaçado de morte, que também atacaram a filha. Ô Zé Roberto, quem será que tem razão nessa história toda, hein? Como é que você viu essa história aí envolvendo o Marcos Braz? Como eu vinha falando agora, fui ali fazer uma visita à minha tia no hospital e vinha falando com a Lúcia. Um blogueiro rubro-negro colocou uma história que eu também concordo. Já. Não tem nada que não consiga, tratando ruim, piorar. Foi o que aconteceu ontem. Parece que os dirigentes do Flamengo já haviam sido ameaçados pelas torcidas organizadas. Agora, eu acho que nada justifica você estar na loja com a sua filha, vir 3 malucos e agredirem, te ofenderem. Eu acho que nada justifica isso. Agora, o que ele estava fazendo ali se ele, como vereador, estava havendo uma votação importante na Câmara dos Vereadores do Rio? O que ele estava fazendo num shopping da Barra, que é o local oposto ao centro do Rio, onde fica a Câmara de Vereadores? E com presença marcada, Zé. Exatamente, é mais grave ainda. Ele tinha assinado o ponto eletrônico. Aí eu vou até colocar numa observação aqui no meu celular. Saiu uma notícia agora que o Palmeiras está se mostrando interessado em contratar o Bruno Henrique para a temporada de 24. Eu botei assim na minha mensagem: alerta aos dirigentes rubro-negros, um alerta. Se já está ruim desse jeito que está, você imagina você perder o Bruno Henrique para o Palmeiras, seu maior rival, por conta de relaxamento e morosidade nas negociações. E outra coisa, Jorge, é uma burrice também, porque o que acontece? Conforme eles vão deixando o Bruno Henrique jogar melhor, está jogando melhor, as propostas dos adversários vão aumentar. Se chega o agente dele e fala para ele assim, assina um contrato com o Palmeiras, não tem mais jeito para o Flamengo, assina um pré-contrato, porque ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. Se já está ruim desse jeito, você imagina você perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Agora, é aquela coisa, eu ouvi uma vez, o Mauro César Pereira falou um negócio, e ele é Flamengo, ele fala muita bobagem, mas eu concordo com ele com o que ele falou. Quando o Flamengo estava naquela fase de ganhar tudo, ele falou, e é verdade, nós que somos rubro-negros, você, doutor Paulo e eu, nós já vivemos, era Zico, que ganhava, entrava e você sabia, vai ganhar. Não precisava nem ficar vendo o jogo, ouvindo o jogo, podia ir para o cinema, fazer o que você... Quando acabasse o jogo, você sabia que o Flamengo ia ganhar. 2019 foi aquele ano maravilhoso do segundo semestre que deu tudo certo. O Flamengo foi campeão de tudo, só não foi campeão mundial, porque não tinha elenco para ser. Que se tivesse um pouco mais de elenco, talvez até ganhasse também. Agora, chega um momento que tudo vai se desgastando, já está chegando um momento que tem que se fazer uma renovação. Oxigenar. Os jogadores vão chegando num limite, Jorge, porque o que acontece? Os jogadores ganharam tudo, eles foram tendo melhorias salariais. Para onde você pode crescer mais hoje? Jogador que ganha R$1,5 milhão, você vai pagar 3? Não pode pagar.
Então, esses dirigentes, eles estão demorando a resolver isso. Estão demorando. E o que acontece? É ano de eleição para o Landim também. Se fizer bobagem esse final de ano, vai perder a eleição. Agora, nada justifica a agressão e nada justifica também o Marcos Braz morder a virilha do cara, pô. Que é isso? É uma coisa de doido que parece até essas lutas aí agora que tem que nego só falta sair morto do ringue lá, pô. Ô, Zé Roberto, e tem um detalhe também, né? A torcida está mordida também com essa diretoria, porque a torcida não entendeu até hoje a saída do Dorival Júnior. Não entendeu. A torcida, na realidade. Não entendeu e não aceitou, né, Oswaldo? Vamos perder o título da Copa do Brasil para o cara que foi campeão com a gente ano passado. Rapaz, é um você negócio acha que assim... domingo, do jeito que está o Flamengo, domingo nós vamos chegar lá e vamos dar uma coça? Duvido. Pois é. E a título até de curiosidade aqui, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o São Paulo perdeu a chance de ter sido campeão no domingo. Porque o Flamengo não jogou absolutamente nada, né? O técnico entrou com 3 jogando na frente, se você não tinha quem armasse as jogadas. Ficou lá Bruno Henrique, ficou Gabigol, ficou Pedro esperando a bola chegar. Mas cadê? Não tinha o Arrascaeta, depois o Everton Ribeiro. E aí? Não adianta você jogar com 3 atacantes se não tem um meio de campo que produz? É brincadeira também, né? É brincadeira. Então, realmente, o que aconteceu ontem foi o ápice de uma situação que está ficando cada vez mais complicada e mais difícil. Não, e outra coisa, Jorge, por exemplo, esse tipo de segmento, a gente sabe que a torcida tem gente boa, tem gente racional, mas também tem muito bandido junto. Tem muita gente perigosa no meio dessas torcidas organizadas. A gente não pode achar que é porque é a torcida do Flamengo que não tem. Tem também. Então, o cara vira um alvo, né, Jorge? Você imagina você andar no Rio, tu tem que andar olhando sempre pelo teu ombro, porque pode ter um maluco desse atrás nas tuas costas querendo fazer alguma brincadeira ruim com você. E se o rapaz fazia parte da torcida organizada também, ainda tem um problema. Porque ele arranja um problema com a torcida organizada. A gente sabe que eles são bem fechados entre eles. Né? É só a gente ver, ó, a presidente do Palmeiras, olha que ingratidão, Jorge. A mulher bota 100 milhões de reais da empresa dela todo ano no Palmeiras. Ela pediu proteção, medidas protetivas, porque ela não deu dinheiro para a Mancha Verde patrocinar o carnaval da Mancha Verde, virou alvo da torcida. É um problema. Tudo é culpa da Leila. Só que esquece que a empresa dela bota 100 milhões no Palmeiras todo ano, cara. É verdade. Eu, antes de ouvir o doutor Paulo, que também é rubro-negro, mas eu quero ouvir a Olívia. Já vi que a Olívia também se inteirou, estava bem a par dessa situação também, né, Olívia? Afinal de contas, hoje tem todos os sites, todos os jornais divulgando essa situação do Marcos Braz, né? O torcedor foi lá, quebrou, foi cobrar, e aí quebraram o pau lá, segurança, os torcedores, enfim, uma situação realmente lamentável, né, Olívia? Lamentável, Jorge, a gente só recrimina aqui a violência. Eu acho que estar numa loja, estar num shopping, como ele estava, é um direito dele, só que, infelizmente, no horário errado, porque ele devia estar na Câmara, mas não justifica a violência. Se a atitude dele enquanto vice-presidente, aí entra uma série de coisas enquanto torcida, não justifica. Se a pessoa não está satisfeita, existem outras formas de resolver. A agressão. E do momento que ele foi agredido, ele também revidou, entraram os seguranças dele também. Então, é assim, só não justifica, Jorge, não resolve a violência. Isso é que é lamentável, infelizmente. Não tenha dúvida disso. A violência é lamentável, tanto de uma parte quanto da outra. Não adianta. Não se resolve nada, Olívia. Não se resolve nada. Só cria problemas maiores, né? Então não dá certo, não adianta. Infelizmente aconteceu e ele revidou, e é aquela história, né? Também não podia ficar sem fazer nada porque ia ser pior também. Então é aquela história, toma lá da cá, vai fazer o quê? Complicado demais. Complicado. E aí, doutor Paulo Magno, como é que você achou essa situação aí? Eu sou flamenguista.
Eu torço pelo meu time, gosto de ver o meu time jogando, gosto de ver meu time ganhando. Agora, não é por isso que eu vou sair por aí dando tapas e bordoadas nas pessoas, nem em dirigentes, nem em jogadores. Eu posso achar até que alguns jogadores estão fazendo corpo mole. Não estão realmente. Porque ninguém desaprende a jogar de um ano para o outro. E foi o que aconteceu com o Flamengo. Então, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acho isso uma molecagem por parte de jogadores que ganham de 800, 700, 1 milhão e meio. No meu caso do Gabigol, que ganha 1,5 milhão de reais por mês. O que é uma quantia absolutamente monstruosa. Muito bem. Agora, o senhor Marcos Braz procura sarna para se coçar também, porque é um dirigente ineficaz, incapaz. É um dirigente que não se entrosa mais, não há mais. Dentro do Flamengo está havendo uma ruptura total. O jogador não fala com o técnico, que não fala com o dirigente. O dirigente não fala com o jogador, que não fala com o técnico. Ninguém fala com ninguém ali dentro. O Flamengo virou uma casa de malucos, uma casa de loucos. Está num ritmo de desmando. É o time que tem dinheiro, talvez seja o time que mais tem dinheiro no momento no Brasil, que mais tenha dinheiro, mas não resolve seus problemas internos. Cobrou um ingresso absurdo para o primeiro jogo. R$ 400. R$ 400. Uma loucura isso. Isso é um verdadeiro absurdo. Muito bem. Nada justifica o que o Braz fez. Porque ele, na posição de um vice-presidente de um clube, por mais que ele tenha sido ofendido, ele deveria virar as costas e ir embora. Não se responde uma agressão com outra agressão. A gente não sabe, na realidade, o que aconteceu. Quem agrediu quem primeiro. Exato. Isso até agora está nebuloso. Porque o rapaz diz que foi agredido pelo Marcos Braz. O Marcos Braz disse que foi o rapaz que agrediu. Quer dizer, até agora não se sabe quem agrediu quem na realidade. Tá então, tendo um jogo de disputa para ver quem é que foi agredido. Eu acho ridículo isso. Isso é ridículo. Aliás, o seu Marcos Braz não tinha nada, como bem disse o Olívio e como disse o Zé, não tinha nada que está fazendo ali. Ele tinha que estar na Câmara de Vereadores votando as pautas para as quais ele foi eleito. Que é hora de trabalho, é hora que você está trabalhando. Ainda mais que ele tinha ponto lá, assinado digitalmente. Né? Então, eu acho que realmente está tudo errado. E agora fica uma questão, né? Fica uma questão. Você imagina se o Flamengo vai. Flamengo, porque o jogo ainda está em aberto. Difícil. Do jeito que está. Pois é, mas eu não vejo. Sininho de marimbondo que está hoje o Flamengo. Tem time para ganhar do São Paulo. O Só Flamengo tem time para ganhar. Só não tem não técnico. Tem técnico. Parecia exatamente. Um bando de loucos correndo dentro do campo, todos desencontrados. Não teve um jogador que conseguiu passar 3 passes. Era um passe, outro passe, perdia a bola. É impressionante. Passe, perdia a bola. E você quer ver uma coisa? Zé? Quando o Gabigol invadiu a entrevista coletiva do Dorival Júnior, mandando beijinho para ele, eu falei, ih, acabou. Ali a gente já percebeu que E ele sabia que naquele momento o Dorival Júnior estava dando uma entrevista coletiva, claro que ele sabe. A gente já sabe que está querendo fazer, né? Ele já está querendo cavar a saída dele. Cavar a saída dele do Flamengo. Não, a saída dele, ô Zé. E ao mesmo tempo, mostrar que o Sampaoli não tem o time na mão. Não tem, mas não tem. Isso a gente já viu. É isso que ele quis ali. Não tem mais mesmo. Pois é. Deixa eu mostrar aqui a participação agora da turma. Cadê?
Helenir Ferreira está participando com a gente. Botou aqui, olha, boa tarde, Helenir. Obrigado pela sua participação. Regina Cronenberg. Boa tarde, amigos. Demorei, mas cheguei. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, amiga. Dani Wendling, participando com a gente. Olá, boa tarde, queridos debatedores. Estou aqui assistindo vocês. Valeu, Dani. A Marilene Azevedo, Jorge Luiz, José Roberto, Doutor Paulo Magno e Olívia. Estou assistindo vocês. Feliz tarde de quarta-feira. Fica com Deus. Amém. Obrigado, querida amiga. Nosso querido amigo Paulo Siqueira, boa tarde, pessoal. Ótimo programa, um excelente final de semana para todos. Obrigado. O Luiz Costa, boa tarde, família imperial. Oi, Luiz. Boa tarde, amigo. Muito obrigado você também aí, está participando conosco. A Norinda está aqui na escuta, disse que está amando os temas. Inclusive, disse que sempre toma cuidado na hora de comer. Ela come devagar, com calma, com paciência. É isso aí, Norinda, você falou muito bem. Bom, faltam 6 minutinhos aqui para a gente encerrar. Teria um tema aqui, mas eu não sei se a gente vai conseguir falar esse tema. Eu acho que eu vou ter que deixar esse tema para segunda-feira. Eu acho que não, porque não vai dar tempo. Eu vou ler o tema, vai levar uns 2 minutos. A gente começa a conversar, vai ser 1 minuto e meio para cada um. Acho que não vai ser produtivo, não. Não vai ser. Na realidade, teria um outro aqui também, né? Teve um outro aqui também. Esse outro também não vou conseguir, porque esse outro aqui envolve muito dinheiro. Envolve 1 octilhão. Vocês já ouviram falar em 1 octilhão? Pois é. Não sei nem o que é 1 milhão. 1 octilhão. 1 octilhão. Eu nem sabia que tinha 1 octilhão. Eu estou aprendendo aqui agora. Né? É coisa pra caramba. O 1 octilhão vou te falar, hein? A gente vai, mas aí vai ficar para semana que vem, porque não vai ter tempo da gente conversar isso agora, não. Doutor Paulo Magno. A pessoa que tem esse valor é sua amiga? Poxa, se fosse, eu queria 1 bilhão só. 1 bilhão. Ele tem 1 octilhão, eu queria 1 bilhão. Agora, porque quem tem 1 octilhão pode dar 1 bilhão, não pode? Eu ficaria feliz com 1 milhão. Pois é. Eu com 1 milhão já ficaria feliz. 1 milhão só? Nada. 1 milhão. Humilde também. Eu sou mais humilde. É verdade. Doutor Paulo Magno, muito obrigado. Sábado tem o programa Nós Servimos. Isso aí. A partir das 9 horas, aqui pela Rádio Imperial, também com live pelo Facebook da Rádio Imperial. Estaremos entrevistando a Carolina, que é autora de livros, e vai ser um papo gostoso, porque é a segunda edição, aliás, é o volume 2. O segundo livro, Segundo livro sobre a história do comércio de Petrópolis. Maravilhoso. Então, é muito interessante, vamos bater um papo com ela aqui. A Carolina é uma pessoa maravilhosa para bater papo. A gente entra no assunto, estende e acaba passeando pelos assuntos. E é uma grande pesquisadora, né, doutor Paulo? Pesquisadora isso é importante. Do comércio antigo de Petrópolis. Ela pegou um filão assim, muito interessante para poder esmiuçar, né? Exatamente. E ainda tem muita coisa para esmiuçar que eu sei. Tem. Nós vamos bater no papo, vamos descobrir isso. Vai ser interessante, hein? Vai ser muito interessante, hein? Bacana. Obrigado e até segunda, se Deus quiser, aqui no programa. Até segunda. Um abraço para o Olívia, um abraço para o Zé Roberto e para todos os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado. Olívia Wendling, muito obrigado, amiga. Obrigada eu, Jorge. Lembrando que na sexta-feira tem reprise da nossa receita. Domingo eu estou no Alemanha Música com mais uma receita também aí da culinária alemã. Segunda-feira estaremos de volta no debate 1550. Grande abraço para você, para o Zé Roberto, para o meu mestre e, como sempre, o carinho especial aos nossos queridos ouvintes. Você falou aqui da minha entrevista ontem, que foi realmente muito interessante. A Ana é maravilhosa. Agora eu quero elogiar você também. Gostei muito da live que você participou falando das cucas. Das cucas, sim. É uma live dos pães também que precisa de uma continuidade, sabe? Só precisa de você mandar para a gente. É isso que precisa.
Isso também precisa. Estou Isso também pensando no precisa. assunto, viu? Olivia, mas olha, foi muito legal. Depois compartilhe para quem não teve oportunidade lá no teu Facebook, Sim. porque foi muito interessante lá e falando de uma característica da região dos seus descendentes, você falando de uma outra, você citou, inclusive, você vê que eu vi, né? A live. Você citou, inclusive, a cuca salgada. Né? Já no sul já tem muita coisa em relação à cuca salgada, porque é aquela velha história, né, Jorge? Nós temos aquilo que foi trazido, criado pelos colonizadores, mas eles já fizeram as suas adaptações àquilo que tinham na Alemanha. Então, eles chegaram aqui com muita necessidade, tiveram que fazer as suas adaptações. E nesse passar de 200 anos, outras adaptações tiveram que ser feitas também. Então, hoje nós temos uma massa básica e aí o recheio fica a critério. Eu fiz com ameixa amarela, ficou uma delícia. Eu gosto muito. Tenta silenciar seu microfone um pouquinho, doutor Paulo, que eu acho que está dando uma interferênciazinha. Ó, tá assim. Melhorou, agora melhorou, Olivia. Então, nós temos N recheios e essa mistura agridoce, você faz a massa, bota o recheio salgado, né? Que normalmente é a linguiça, e depois você vem com aquela farofa. Então, você tem um complemento agridoce. Não precisa colocar tanto açúcar, mas você tem uma coisa bem saborosa. E Foi fora a interessante. variedade de cucas. Hoje você tem aquela cuca com a nata, com o creme, e coloca a farofa. Gente, a cuca com creme de confeiteiro, massa, creme de confeiteiro e a farofa em cima, é alguma coisa maravilhosa. Tem Teve uma pessoas variação, inclusive, da cuca da Pomerânia também, que foi falada, né? Sim, aquela senhora, a É, Hannah-Lore, ela é, é uma senhora já bem idosa isso. e ela está passando isso hoje para a filha, para os netos, e ela quer deixar isso registrado, né? Muito E aqui bacana. em Petrópolis, infelizmente, a gente não tem esse hábito, nós temos pouquíssimas pessoas que fazem, e aí a nossa população não conhece. Então, quando você fala, eles ficam até assustados. É totalmente diferente da massa da padaria, né? O pão alemão é a mesma coisa, você encontra em pouquíssimos lugares o pão alemão, mas é uma massa gostosa, é um sanduíche muito gostoso e que precisa ser divulgado, Jorge, porque a gente não vai ficar aqui para semente, né? Não, é verdade. Marlene Winter é uma Uma das nossas que faz é, e faz muitíssimo bem feito. muito. A cuca é um espetáculo, né? Um espetáculo. José Roberto, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Um abraço, doutor Paulo. Abraço para a Olívia. E só falando agregando mais um pouquinho a isso, eu acho que o importante é sempre passar para as próximas gerações, né? Porque isso não pode morrer. Eu acho que é uma coisa. Isso é cultural, isso é cultura, isso não pode morrer. Sem né? dúvida. Nós já temos hoje, Zé, a cuca e o pão alemão como patrimônio imaterial de Petrópolis. Mas é aquela história, você precisa conhecer. Então, E precisa ter quem faça. Precisa ter quem faça também. Exatamente, né? E comercialize isso, porque nós precisávamos ter mais divulgação, porque você não encontra para comprar um pão alemão. Nós não temos tem. no comércio. E a cuca alemã, Olívia, você encontra mais na Bauer. Só, exatamente. Então, tem uma série de receitas que parecem, né, que são tradicionais e não são. As pessoas usam. E até porque, não sei se a Olívia vai concordar comigo, a partir do momento que as padarias que tinham donos alemães foram mudando de mão, as receitas foram adaptadas para quem comprou. Claro, lógico. Então a gente não tem aquela pureza. A padaria das famílias, né? Que era tradicional, a padaria Guarani, alemã, na 7 de abril. Que agora é a padaria Petrópolis, era a padaria alemã. Sim, a padaria era a antiga padaria das famílias. A Guarani que fechou. A Guarani, que era da dona Isolda, da Eliane, né? Então, da família Klippel. E hoje você não tem mais isso.
E hoje se usa muito, até por praticidade, porque o pão ele tem que crescer, o fermento biológico fresco, ele necessita de crescer, as bactérias precisam crescer. Ao passo que o fermento químico em pó, botou calor, ele cresce. Então, hoje se faz até cuca com a massa de bolo. Fica gostoso? Fica, claro que fica, não fica ruim, mas não é o tradicional. Então, a massa da cuca tradicional é a massa fermentada, e aí o recheio você põe a que quiser, mas respeitando a originalidade. E eu vou ser sincero com vocês, eu sou fã de cuca alemã. Gente, mas como eu gosto. É Como muito. eu Totalmente gosto. diferente, né? Meu Deus do céu, cara, mas como eu gosto. Como eu gosto. É muito bom, gente, muito bom. Bom, eu poderia ficar aqui conversando com vocês aqui pelo menos mais uma hora, porque teria assunto para isso. Mas a Gabi já está me chamando a atenção, que já começou lá a transmissão. Aqui, obrigado. Segunda-feira estaremos juntos aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Valeu. CYJ 479, Rádio